Boa noite, pessoal. Eu acabo de chegar do Senado, cheguei em casa agora. E eu estou fazendo essa gravação porque, de fato, a crise política no país não para de se aprofundar. E eu estou gravando esse vídeo primeiro porque eu acho que a gente tem que fazer uma campanha nas redes sociais, uma campanha na sociedade, nas entidades. Quer dizer o seguinte: o Senado, depois do afastamento do seu presidente, não tem condições de votar a PEC 55 e a reforma da Previdência. Nós temos que paralisar aquela pauta. Era uma pauta conduzida por Renan Calheiros. Então, acho que a gente tem que fazer uma campanha grande nas redes sociais para isso, né? A saída do... E eu digo mais, hoje eles anunciaram a reforma da Previdência. Era um pacote de maldades gigantescos. Acabam com... Eles, por exemplo, em relação ao benefício de prestação continuada, eles acabam com a vinculação com o salário mínimo. BPC, pessoal, quem recebe é pessoa com deficiência, idoso, que tem uma renda familiar de 1/4 de salário mínimo. É um pacote de maldades. Aumenta a idade para 65 anos, de homem e mulher, e a pessoa, para receber a aposentadoria integral, tem que contribuir por 50 anos. Hoje é 35 homens e 30 mulheres. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que eu não quero me alongar, é o seguinte: vamos fazer uma campanha nas redes. Esse Senado não pode continuar a sua pauta como se nada tivesse acontecido. O presidente do Senado foi afastado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo que eu queria fazer aqui a avaliação era dizer o seguinte: é impressionante como foram irresponsáveis essas elites, PSDB, o DEM, essa maioria parlamentar do Congresso, no afastamento da presidenta Dilma. Nós fragilizamos a instituição Presidência da República. Eles diziam: não, é só afastar Dilma, que nós vamos resolver o problema da crise política, da crise econômica, vamos recuperar a confiança dos empresários, e os empresários vão voltar a investir. É o oposto. O que foi feito é muito grave, porque ao fragilizar a instituição Presidência da República, a gente criou uma situação de descontrole total. Agora é guerra institucional, do poder judiciário com o poder legislativo, um poder executivo fragilizado. Isso, na minha avaliação, tudo é consequência daquele ato absurdo que foi feito, né? Um ato feito pelo parlamento com apoio das elites brasileiras e o Supremo participando, porque cruzou os braços. A consequência nós estamos pagando agora. É a implosão desse sistema representativo, crise institucional. Nós estamos vendo crise econômica, crise política, crise institucional. E temos um governo tão fraco, esse governo do Temer, que vai nos levar a uma crise social. Eu estou preocupado com convulsão social no próximo ano. Eu não estou exagerando. Porque os estados estão completamente quebrados, os ajustes que estão fazendo em cima de saúde, de educação, lá no Rio de Janeiro, estão acabando com o restaurante popular, vão acabar com Minha Renda Melhor, que é uma espécie de Bolsa Família de lá, que atendia a 110 mil pessoas. Mas não é só o Rio Grande do Sul tem calamidade pública, tem 20 estados quebrados, os municípios estão quebrados, as empresas estão devendo 80% do PIB. As famílias extremamente endividadas, aumento de desemprego, queda de rendimento. Você precisava de quê? De um presidente forte, que tivesse legitimidade, que dissesse o seguinte: opa, calma, a principal coisa agora é recuperar o crescimento econômico, é proteger o emprego. Para isso ele tem que aumentar investimento público, aumentar investimentos sociais, para a economia começar a recuperar. Mas não, nós não temos presidente. É um presidente completamente fragilizado. Aquela entrevista coletiva de domingo passado, o que foi aquilo? É alguém que não tem uma proposta para o país, que está assustado. Está assustado, esse governo Temer acabou, né? E a minha preocupação é isso: não tem governo, nós vamos para um aprofundamento da crise social e convulsão social, que é quando o governo não governa e você não tem uma saída muito clara. Por isso que eu acho que nesse momento a gente tem que pensar no Brasil, viu, pessoal? É claro... nós queríamos muito que o Supremo Tribunal Federal anulasse esse impeachment. E nós vamos batalhar por isso até o fim. Mas nós temos que pensar no Brasil. Eu acho, sinceramente, só tem um jeito agora, que é a eleição direta para presidente da República. Ou até eleições gerais, né? Essas duas bandeiras que nós temos que discutir. Porque ninguém vai conseguir resolver o problema do país com essa falta de legitimidade. Num processo de eleição, você pelo menos entra em debate e propostas diferentes. Nós vamos apresentar a nossa. Eles vão apresentar a deles. E quem ganhar tem legitimidade para tocar o país para frente. Porque do jeito que está é isso. Nós estamos perdidos, o país está afundando.
Vocês veem na economia. Eles diziam que era só afastar a Dilma. Afastaram a Dilma há 6 meses. E o que está acontecendo? A recessão está se aprofundando, aumentando o desemprego e não teve uma medida sequer desse governo de Temer para estimular o crescimento econômico, para proteger o emprego. Nenhuma medida anticíclica, nada, nada, nada. Eles agora viram o tamanho do buraco que meteram o país. Então é isso, eu comecei gravando esse vídeo para você que entrou logo depois, que entrou depois do início da minha fala. Eu estou numa verdadeira cruzada, numa verdadeira campanha, para dizer o seguinte: nós não podemos aceitar que essa pauta de votação, a pauta que foi conduzida por Renan Calheiros, né, a pauta que tem a PEC 55 e agora essa história da reforma da Previdência, que isso seja votado nesse momento. Eu estou pedindo a vocês para construírem isso também nas redes sociais, não a PEC. Nós vamos ter um novo presidente, que é o Jorge Viana, que é do PT, que votou contra a PEC. Ele sabe que essa PEC significa a ruptura do pacto social criado na Constituição de 88. Então, é fundamental dizer o seguinte, olha, aquela pauta do Renan já não existe mais, caiu junto com o Renan. Você sabe que no Senado é diferente da Câmara. A Câmara, você constrói a pauta num colégio de líderes. No Senado não, é atribuição do presidente. Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu pautava o projeto que interessava como presidente, claro que conversava com as lideranças. Então é o seguinte, nós temos 2 semanas de trabalho aqui, não tem como votar nada essa semana, amanhã. Aquele projeto de abuso de autoridade tem que tirar também, tem que tirar tudo, porque nós estamos vivendo uma crise institucional seríssima e o Senado tem que discutir isso. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês aí, viu? Eu sei que o pessoal dos movimentos sociais está se mobilizando também com essa tese. Não dá para o Senado achar que não aconteceu nada. O presidente do Senado foi afastado. É uma crise gravíssima. Então não dá amanhã. Vai ter reunião de líderes com os senadores governistas. Vamos dizer, como é que é isso? Não dá para fazer de conta que não aconteceu nada. E eu volto a dizer, seria muito importante para o país se a gente conseguisse impedir essa votação da PEC 55 esse ano. Porque você sabe que a gente entra em recesso aqui dia 15 de dezembro. A votação estava marcada para o dia 13. Se a gente joga essa votação para o outro ano, aí, meu amigo, muita coisa vai acontecer nesse país, muita mobilização vai existir. A gente tem condições de mobilizar as pessoas contra a reforma da Previdência também, porque essa é uma pauta muito objetiva. Na PEC 55, é mais difícil de se compreender, é uma PEC destruidora, né? Na verdade, é um mix de ataques contra trabalhadores, porque você retira direitos, você corta recursos de educação e de saúde, mas ela parece meio abstrata. Na reforma da Previdência, não. A gente vai ter que dizer muita coisa concreta. Eles hoje apresentaram o projeto, então a gente tem o que falar. Então, se conseguir jogar isso para o outro ano, para fevereiro, olha, pessoal, até fevereiro muita coisa vai acontecer nesse país, que a crise é muito grande, a gente não sabe nem se esse Temer se segura até lá. Porque vocês viram, por exemplo, o Michel Temer, o Eduardo Cunha convocou o Michel Temer para ser testemunha dele. Não sei se todo mundo prestou atenção nisso, na semana passada. As perguntas, na verdade, é um roteiro de delação premiada. O Eduardo Cunha pergunta para o Temer o seguinte: o senhor se lembra de uma reunião com o ex-diretor da Petrobras, Zelada? Era a casa do Temer. Aí pergunta: o que o senhor conversou com o Dr. Jorge Zelada? Ele discutiu uma forma de pagamento pela função, ou seja, era um matador. Então, pessoal, eu chamo a vocês a essa reflexão. Eu acho que amanhã tem que surgir uma campanha na internet violenta para mostrar que esse Senado Federal não tem condições políticas, não tem autoridade nesse momento de crise de impor uma pauta tão lesiva à educação pública, à saúde pública, ao povo trabalhador brasileiro. Então, hoje acabou sendo muito ofuscado, volto a dizer, a reforma da Previdência, né? E eu estava conversando com o Gabas, que foi o ex-ministro da Previdência do governo da Dilma, e ele estava dizendo para mim, impressionado, é um pacote de maldades gigantesco. Eu vou encerrar falando sobre isso, da reforma da Previdência. Eles primeiro estabelecem 65 anos de idade. Vale dizer que o Temer
se aposentou com 55 anos. O Padilha, ministro da Casa Civil, se aposentou com 53. O Gedel tinha se aposentado com 51. Esses aí, inclusive Gedel e Padilha, recebem acima do teto. Recebiam mais de 50 e tantos mil reais, né? Pois bem, a reforma da Previdência é em cima todos dos mais pobres. O que é que eles acabam? Primeiro coloca a idade de 65 anos. Depois diz o seguinte, para você receber o salário integral na aposentadoria, você vai ter que trabalhar 50 anos de tempo de contribuição. Ou seja, o que eles estão querendo, pouca gente vai conseguir chegar aos 50 anos de tempo de contribuição. Então o que eles estão querendo mesmo é cortar salário de aposentado, que não vai mais se aposentar com salário integral. Para você ter uma ideia, hoje é 35 homens e 30 mulheres. Então esse é um ponto gravíssimo. Outro ponto que eu considero um escândalo, que é benefício de prestação continuada. Quem recebe BPC? Hoje o valor é de um salário mínimo. Quem recebe é idoso, acima de 65 anos, pessoa com deficiência. Muito pobres. Não é qualquer pessoa com deficiência, nem qualquer idoso. Muito pobre por quê? Porque a renda familiar tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Eles estão querendo acabar com a vinculação com o salário mínimo, ou seja, querem pagar menos que um salário mínimo para essas pessoas. E, pessoal, isso é um crime para a economia também, porque esse é um dinheiro que é todo investido na economia. Uma pessoa que recebe o BPC não poupa. Ele tem que ganhar um salário mínimo, ele gasta. Gasta em educação, gasta em condução, gasta para fazer fisioterapia. É assim. Então essa do BPC, eu acho que eles se superaram, porque é uma maldade. Depois eles acabam, você não pode receber mais pensão por morte e aposentadoria. Se você tem um marido que contribuiu a vida inteira e ele morre, ele contribuiu naquele item pensão por morte. É um direito seu. Como é um direito seu, você receber da sua aposentadoria. Eu pergunto a vocês, qual a medida nessa reforma da Previdência que pega os mais ricos? Nenhuma. Não tem nada para alto salário, para político, não tem nada para o Poder Judiciário. Inclusive, Poder Judiciário e Poder Legislativo saíram da PEC 55. A PEC 55 coloca um teto para os poderes, mas diz o seguinte: os altos salários do Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, tem desembargador que recebe 80 mil, tem desembargador que recebe 90 mil. Se você ultrapassar, a União, nos 3 primeiros anos, tem que entrar. Então, nesse ajuste fiscal todo, da PEC 55, reforma da Previdência, não há uma medida que você peça a contribuição dos mais ricos. Não há uma medida em relação aos banqueiros, aos grandes empresários, aos milionários. Nada. Eles podiam ter colocado taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, mas nada. Não tocam na PEC 55 também na questão dos juros. Porque hoje o déficit brasileiro, de 10,3 que teve no ano passado, 8,5 foi pagamento de juros. Então, pessoal, vamos à luta. É muita crise. É crise política, crise econômica, crise institucional. Estou preocupado com 2017. Acho que o Temer não se sustenta. E a batalha agora é para impedir que tenha votação no Senado Federal dessa PEC 55. Não dá para aceitar isso. Eu não participo de uma votação como essa, com o presidente do Senado afastado. A gente tem que criar um clima aqui de mobilização da sociedade para que isso não aconteça. E volto a dizer, nós temos que propor uma saída para o país, que o país está indo para o abismo. Eu tenho tanta... Às vezes dá desgosto, gente, ver esse país que estava crescendo horrores, o prestígio internacional, o Lula como presidente, a inclusão social, como as pessoas falavam do Brasil, da experiência do Brasil no mundo inteiro. E aí chegamos numa aventura dessa, porque uns irresponsáveis não aceitaram o resultado eleitoral. A Dilma ganhou num dia, no outro dia eles entraram na justiça para pedir recontagem dos votos. Depois entraram na justiça várias vezes, fizeram aliança com Eduardo Cunha. Não deixaram a Dilma governar, essa que foi a verdade. A crise econômica se aprofundou e vai continuar se aprofundando porque esse presidente aí não tem legitimidade. Só o povo, através de um novo processo eleitoral, pode restabelecer a legitimidade de um governante para nos conduzir na saída dessa crise. Alguém que faça como Lula fez em 2009, quando foi para a televisão dizer o seguinte: olha, vamos enfrentar essa crise.
Nós vamos superar essa marolinha. E o que é que ele fez ali? Aumentou gastos sociais em 10%. Ele fez o PAC, investimento público, chamou os bancos públicos, porque os bancos privados não estavam emprestando, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para emprestar, diminuiu o spread bancário, chamou o BNDES. Está faltando isso. Falta alguém para conduzir o país. E eu acho que nesse momento, só a partir de um processo eleitoral. Vamos em frente. Essa crise, para mim, significa a paralisação dessa agenda do Temer e do Renan. Porque o Renan que estava conduzindo ela com muita velocidade. Eu peço apoio a vocês para a gente fazer uma campanha nas redes sociais para impedir que a PEC 55 e essa reforma da Previdência criminosa seja votada. Um abraço a todos. Boa noite.